rapaziada, eu sou o Charles Lima e estou aqui com mais um vídeo do canal falando sobre tecnologia laser para vocês. E hoje estamos aqui de volta com o SIPCut, né, nosso software aí, o mais comum aí, encontrado em máquinas, principalmente de baixa potência, essa versãozinha aqui, né, que é uma versão um pouco mais, layout um pouco mais simplificado. E hoje a gente vai falar aqui sobre essa nossa aba direita aqui, certo? Então é bem operacional aí, bem comum aí a gente usar, então a gente vai falar aí sobre as funções dela. Então vamos lá, então vamos começar aqui pela essa parte aqui, que normalmente na máquina de vocês aí vai estar assim, ó, floating coordinate, certo? O que isso significa? É coordenada flutuante, né? Para ser mais direto, mais simples, o que seria coordenada flutuante? Eu tenho aqui o meu cabeçote, certo? Imagine que esse X aqui do deslocamento aqui é o cabeçote da máquina. Aonde eu posicionar ele, se eu mandar fazer um framing, né, mandar ele fazer a leitura, ele vai fazer naquela posição onde eu mandei o cabeçote, certo? A ponta do bico lá vai ser o ponto zero do programa ou da peça. Então, é uma coordenada flutuante, consigo jogar para qualquer lugar, certo? E depois aqui eu vou ter outras coordenadas aqui que eu vou poder estar usando, certo? Então, como é que funciona essas coordenadas? Essas coordenadas é se eu quero ter um ponto fixo para ela fazer a leitura sempre no mesmo lugar. Primeiro eu posso escolher aqui, né, qualquer coordenada aqui. Provavelmente, se vocês nunca usaram, vai estar zerado, certo? Mas vai colocar ali, coordenada 1, certo? Aí você vai lá e vai direcionar o cabeçote aonde você quer que seja a coordenada 1. Digamos que a gente queira que seja aqui no ponto final do lado esquerdo da mesa aqui. Quero que toda vez ela venha fazer a leitura aqui, eu venha fazer o framing sempre nessa ponta aqui. Aqui então está o meu workspace 1, certo? Agora eu vou definir esse ponto aqui como ponto 0. Então vou puxar meu cabeçote aqui, vou voltar aqui nessa aba e vou clicar aqui em definir ponto atual como 0. Então vai me pedir se eu quero definir isso como a coordenada 1, que foi a que eu selecionei aqui. Eu vou dar um OK e agora aqui vai ser meu ponto 0. Então toda vez que eu for cortar, ela sempre vai ir para aquele lugar. Então se a tua máquina está fazendo isso, talvez você alterou e não percebeu. Então para você fazer o frame em qualquer lugar onde você queira, tem que estar como coordenada flutuante, certo? Então aqui, vamos colocar aqui o cabeçote aqui em cima, né? Digamos que a gente quisesse fazer o frame aqui. Eu posso até puxar a peça aqui para cima, ó. Selecionar ela aqui, vou puxar ela aqui em cima, né? Olha ali onde é que ela está. Vou mandar fazer a moldura, né? O frame, ela vai lá embaixo, lá no meu workspace 1, que foi onde eu defini o ponto 0 dela. Depois aqui a gente vai ter então os direcionais, né? Isso aqui é bem intuitivo, que é você vai movimentar o cabeçote da máquina, os eixos da máquina por aqui, né? Então, Y, X e Z, certo? Então esses aqui são os direcionais da máquina. Aqui a gente vai ter uma velocidade, certo? Aqui embaixo, a velocidade do deslocamento normal, que é quando você está apertando só no direcional do controle, você não está apertando no fast, certo? Então ela vai ir 20 milímetros por segundo, né? Ou se for metros por minuto, aqui vai controlar a velocidade desse deslocamento, certo? Se eu quiser controlar a velocidade do meu deslocamento rápido, quiser aumentar ou diminuir essa velocidade quando eu seguro fast apertado, eu tenho que clicar nesse quadradinho aqui, vai aparecer outro valor aqui. O valor que eu colocar aqui vai ser o valor que vai assumir o meu deslocamento rápido. Então mesmo quando eu apertar no controle, certo? Então a velocidade que eu tenho lá quando eu aperto no fast e desloco no controle é a mesma velocidade que eu tenho quando eu clico aqui. Então se eu alterar aqui está 100, ó, percebe a velocidade que eu estou deslocando ali? Se eu vim aqui, né, com o rápido clicado e botar 500, né, ele vai deslocar bem mais rápido agora, viu? É a diferença. Então, para controlar essa velocidade, vai ser aqui. Eu não recomendo colocar uma velocidade muito rápida, né? Uma para não ter dano nos redutor dos servomotores e outra para não ter risco de alguma colisão ou dano mais sério aí na máquina de vocês, certo? Então, tem que estar uma velocidadezinha razoável, certo? Beleza. Aqui do outro lado a gente tem o passo. Então o passo vai ser quando eu seguro o step apertado no controle. Então vai ser quantos milímetros eu quero que ela vá para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro. Então aqui eu vou controlar aqui no passo. Aqui eu tenho o valorzinho do lado, normalmente vai estar 1 milímetro. Então quando eu clicar no step no controle, vai ser esse valor aqui que vai alterar, certo? Aqui embaixo a gente vai ter esse corte-jogue aqui. O que é esse corte-jogue? Esse corte-jogue ele é para fazer um corte manual. Você quer fazer um corte usando o controle, né? Aqui você vai segurar no botão do direcional, ele vai ir cortando até você soltar o direcional. Quando você soltar o botão direcional, vai parar de cortar. Então, para mim habilitar isso, eu vou ter que fazer duas coisas, certo? Senão não vai funcionar certo. Tu vai só soldar a peça. Então, primeiro, tu vai ter que selecionar aqui o corte-jogue, certo? E depois tu vai ter que vir aqui nos 3 pontinhos aqui que você tem aqui na lateral aqui. Clicou nos 3 pontinhos, vai abrir uma tela de parâmetros, certo? Então essa tela de parâmetro aqui, se você nunca usou, ela vai estar zerada. Então aqui você vai ter que escolher um parâmetro de corte compatível com o material que você tá ali, que você quer cortar. Então digamos aqui, vou pegar aqui, vou vir na pastinha, vou abrir, vamos puxar um parâmetro. Eu fiz um parâmetrozinho ilustrativo, não tem nada real nesse parâmetro aqui. Dei um clique aqui e ele assumiu aqui um parâmetro de 475. Então a gente vai ter que observar outra coisa. Depois que você puxou o parâmetro, se você observar aqui no parâmetro, ele não tem velocidade. Por que não tem velocidade? Porque a velocidade vai ser a velocidade do controle, certo? Então, aqui eu tenho aqui 10 milímetros de altura de elevação, então é 10 milímetros que o cabeçote vai subir para deslocar, nesse caso ele não vai deslocar de um corte para o outro. Eu tenho a altura do bico de 1 milímetro, né? Vou ter todos os parâmetros aqui, menos a velocidade.
Então vou dar um OK. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver lá na minha camada, no meu parâmetro de corte lá, quanto que eu tenho de velocidade no meu corte real do 475, por exemplo. Então digamos que aqui fosse 100 milímetros por segundo, né? Um exemplo. Então aqui, na velocidade do controle, eu colocaria esses 100 milímetros por segundo, certo? Então aqui agora, depois que esse aqui está habilitado e essa velocidade está compatível com a velocidade do meu parâmetro de corte, aí eu posso clicar no direcional, que ela vai sair cortando. Então olha aqui, ó. Aqui seria como se eu estivesse clicando no controle. Então quando eu segurei clicado, ela vai descer, né? Observem aqui, ó, que tá o laser acionado, tá o seguir e tá o sopro, então ela está cortando até eu soltar o botão. Quando eu soltei o botão, ela parou de cortar, certo? Então, vê, ó, que agora eu desloco, nenhum desses botões aqui é ativado, né? Nem o laser, nem o seguir, nem o sopro. Quando eu habilito e aperto no direcional, ela desce o cabeçote e sai cortando, certo? Então, esse corte-jogue serve para isso. Cada vez que eu soltar o controle, ele vai desabilitar de novo automático, entendeu? Então, porque ele começou cortando, soltei, ele parou de cortar, certo? Então, e é para isso que serve esse corte-jogue. Aqui do lado do corte-jogue a gente tem a ruptura. Então essa ruptura aqui ela vai ser para fazer o alinhamento do bico. Então esse valor aqui, ele é o valor quando você clica no botão laser do controle, que ele dá aquele tirinho com uma potência mais reduzida. Esse valor aqui é a porcentagem que ele está dando esse disparo. Então se você quiser dar um disparo um pouco mais forte, um pouco mais fraco, você altera esse valor, certo? Beleza. Então descendo aqui para baixo, então, nessa parte aqui do nosso layout aqui do software, a gente tem aqui definir registro, registrar e marque. O que seria isso? Isso seriam pontos de marcação, certo? Então eu quero ter pontos gravados no meu programa, né? Digamos que eu quisesse, né, um exemplo, né, que é aplicável, né? Que eu queira salvar o meu ponto zero do meu programa sem alterar lá minha coordenada flutuante. Quero deixar minha coordenada flutuante normal, mas eu não quero ter o risco de perder o meu ponto zero de um dia para o outro, por exemplo, por uma queda de luz ou qualquer problema assim. Então digamos que eu coloquei aqui minha peça aqui, né? Eu vou lá, vou deslocar o cabeçote, estou com a minha coordenada flutuante habilitada ali e tal. Vou deslocar meu cabeçote lá para o ponto zero que eu quero no programa. Daí vou fazer o framing e tal. E vou cortar essa pedra, vou cortar essa chapa, né? Vou começar a cortar, tipo, antes de eu começar a cortar, digamos que eu esteja cortando essa chapa e deu uma queda de luz, ou deu algum problema e eu perdi o ponto zero dela. Quando eu retornei o software, eu perdi o ponto zero dela. Então, aqui já é um problema, se eu tenho várias peças no programa, certo? Então, o que eu poderia fazer aqui utilizando essa função? Eu poderia ter uma marcação no meu ponto zero. Então, depois que eu fiz o meu framing lá, ou a leitura da chapa que eu defini já que o meu ponto zero vai ser esse, eu posso vir aqui, definir um ponto aqui, por exemplo, marque 1, vim aqui e definir registro. Vai aparecer uma bandeirinha ali, certo? Então eu defini, seria como se fosse um ponto que só vai voltar quando eu mandar voltar para lá. Ele não vai interferir no meu ponto zero normal, né? E daí eu cortei 5, 10 peças ali, parei o programa e por algum motivo eu perdi o meu ponto zero, certo? Apertei no stop 2 vezes, eu fiz o frame em outro lugar. Apertei no stop, fiz o frame em outro lugar. Daí agora eu quero voltar para o meu ponto zero. Se eu não fizer isso, ou alterar aqui, né, eu não vou ter meu ponto zero gravado. Então, para mim voltar, como eu salvei ele no início do programa, é só eu vir aqui em registrar. Ele vai voltar lá para a bandeirinha, certo? Então, esse definir registro, registrar e esses mark serve para vocês criarem pontos onde vocês querem retornar o cabeçote a qualquer momento que vocês queiram, só clicando aqui no registrar. Então, no exemplo que eu dei, você coloca uma bandeirinha no início do programa, no ponto zero do seu programa. Aí, quando você tiver uma dúvida, perdeu o ponto zero, você vai lá e manda voltar para o lugar onde está a bandeirinha. Você não perde o ponto zero, certo? Então é para isso que serve, né? Tem outras aplicações também, né? Mas eu gosto de ensinar a usar para isso. É uma segurança a mais que o operador tem, certo? Depois embaixo aqui, então a gente vai ter aqui o obturador, né? O obturador vai ser o quê? Ele vai ser o habilitar do laser, vai ser abrir o laser para poder ser disparado, certo? Em algumas máquinas, né, esse botão aqui, quando eu clicar, que vai ser o shutter do controle, ele vai ligar e desligar a luz vermelha. Em outras máquinas, o headlight, a luz vermelha, continua ligada, ou ela é desligada por um controle externo. Daí ela é desligada por esse objetivo, ou no controle vai estar como aiming, certo? Então, em algumas máquinas, a luz vermelha acende e apaga pelo aiming, e o shutter, então, que é o obturador, ele vai acionar, habilitar ou desabilitar o laser para disparo, certo? O laser, então, quando eu clicar nele, ele vai disparar o laser com a potência que eu tenho aqui em cima, certo? Então, laser dispara esse laser aqui. O seguir, ele vai fazer com que o cabeçote desça até encontrar uma superfície, certo? Então, quando eu clicar em seguir, o cabeçote vai descer até a chapa, certo? Se não tiver nada embaixo, ele vai descer até tocar o sensor e vai dar alarme, certo? O sopro é a mesma coisa que o blow do controle. Então, quando você olhar para o controle, tem o blow, quando você aperta, ele sopra o bico. Então, esse sopro aqui vai ser o blow do controle. Então, ele serve para soprar o gás, certo? E o gás, então, vai ser o gás que você quer selecionar aqui, no meu caso aqui não está habilitado, mas o gás que você quer selecionar aqui para fazer esse sopro aqui. Ele não tem relação com o corte em si, mas sim com esse sopro aqui, é o que ele vai acionar a válvula que você tem em cima do cabeçote, lá a válvula proporcional, certo? Então, no caso, se eu colocar ar e apertar no sopro, ele vai soprar ar. Se eu botar oxigênio, ele vai soprar oxigênio, certo?
Então, é isso que funciona essa parte ali. Depois aqui a gente então vai ter outras funções que tem no controle também, que seria o Start, normal. Se eu der o Start, ele vai iniciar o programa, vai sair cortando, né? Temos pausa, né? O parar, que é para dar stop no programa. O moldura, que vai ser o frame, que é o que a gente faz o esquadrejamento ali da chapa, né? Do programa. O simular, então, ela vai só simular no software, não vai simular no físico, né? Não vai movimentar os eixos. O corte seco, então, vai ser o dry cut do controle, então, que é o corte a seco, que ele vai fazer o quê? Ele vai simular o corte, né, real, sem cortar. Então, vai ser um corte seco. Então, se você baixar o cabeçote até uma determinada altura e habilitar o dry cut, ou o corte seco, ele vai simular esse corte sem cortar, certo? É para isso que serve o corte seco. O ciclo, ele vai repetir, ele vai fazer um looping de quantas vezes eu quero que ele faça aquela peça ou programa, certo? Depois aqui, então, eu vou ter o PT-Lock. Então, o PT-Lock vai ter no controle também, com a mesma descrição, PT-Lock, que seria o ponto de localização, o ponto de continuação do programa. Então, se eu parei o programa na metade e dei um stop, né, e eu quero retornar para aquele ponto de quebra, aquele ponto que eu estava cortando, eu posso puxar para o ponto zero, para não ter risco de eu perder o ponto, e depois clicar em PT-Lock, ou no controle ou no software. Ele vai voltar para aquele ponto e vai ficar parado lá, esperando você apertar em Start ou Continuar, certo? Depois eu vou ter aqui o PT-Lock Count, então que ele vai fazer o quê? Quando eu apertar nele, ele já vai ir para aquele ponto e já vai começar a cortar automaticamente. Ele não vai ficar parado esperando a minha confirmação, certo? Depois aqui, eu vou ter aqui, ó, o voltar e adiante, que no controle vai estar como back e forward, certo? Que seria para retornar e avançar o ponto que eu estava cortando. Então, digamos que eu estava cortando e eu parei aqui. E eu quero retornar o meu corte para esse ponto aqui. Então, eu clico em voltar, ou em back do controle, ele vai ir retornando quantos milímetros estiver configurado até o ponto que eu quiser voltar a cortar, certo? Ou adiantando o ponto, certo? Aí, esse retorno zero aqui, então, o cabeçote vai voltar para o ponto zero, né? Aqui, então, a gente tem aqui, ó, ao terminar a tarefa, retornar para... Aqui eu vou definir para onde eu quero que o cabeçote volte quando ele terminar de cortar. Então, digamos que ele terminou o programa, que ele cortou o programa até lá no final. E quando ele chegou lá no final, eu queira que o meu cabeçote volte até o começo do programa novamente. Então, aqui eu vou definir como ponto zero. Então, ele vai voltar para o ponto zero do programa. Se eu quiser que quando ele termine de cortar lá o programa e ele fique com o cabeçote parado lá, não movimente mais, não retorne, então aqui eu vou deixar selecionado como ponto final, certo? Então, aqui eu posso colocar ponto gravado, né? Os pontos que a gente tem memorizado ali, os 6 pontos que a gente tem aqui dos marks. Posso deixar algum ponto memorizado e botar para ela voltar para algum ponto que está gravado. Ponto de origem, ponto final. Então, é para isso que serve. Então, isso eu defino aonde eu quero que o cabeçote vá depois que ele terminar de cortar o programa completo, certo? Depois aqui embaixo a gente tem apenas selecionado, né? O que é isso? Isso é o que? Se eu deixar isso habilitado, ele só vai cortar a peça se ela estiver selecionada no programa. Se ela não estiver selecionada, não vai cortar. Então, se eu der um start, ele vai dar um alarme, certo? Aí eu vou ter que selecionar a peça e dar um start novamente. Aí a máquina vai cortar, vai reconhecer, vai cortar, entendeu? Então, essa é uma função que pode ser habilitada e desabilitada a qualquer momento, certo? Depois aqui a gente tem proteção de limite suave. O que é isso? Isso a gente habilita a proteção do software. Então, o software vai reconhecer o limite que está configurado como limite de fim de curso, né? Então, quando a máquina chegar no fim de curso, ela não vai precisar tocar no sensor de fim de curso para entender que lá é o final. Ela vai ter uma proteção do software para não chegar até o final dela e bater lá no batente ou tocar no sensor e aparecer um alarme de fim de curso. Então, quando eu habilito isso, não aparece o alarme de fim de curso se tiver tudo configurado corretamente, certo? Depois aqui eu vou ter procura de bordas antes do trabalho. Então aqui, quando eu deixar isso habilitado, certo? Eu vou ter aqui algumas configurações da leitura automática da chapa, certo? Então, se eu quiser toda vez fazer manualmente, eu vou ter que ir lá toda vez antes de eu dar start e configurar essas medidas. Se eu quiser deixar automático, eu venho aqui e coloco auto-identificação do plate size. Então, ele vai reconhecer automático o tamanho, cada vez que eu puxar o programa, que eu colocar uma peça, ele vai reconhecer automaticamente o tamanho da chapa, né? E para começar a fazer a leitura, né? Aqui a margem da borda, então, quanto que eu quero que ela jogue o meu programa para dentro, né? Tanto em X quanto em Y, né? Digamos que seja 5 milímetros em X e 5 em Y, depois que faz o frame, ou a leitura, né, no caso, né? 3 ou 6 pontos, deixo configurado, tudo ok. Então, quando eu for dar um start, ela vai primeiro fazer uma leitura da borda da chapa antes de começar a cortar, certo? Então, é para isso que serve. Então, toda vez que eu der o start, ela vai lá, vai ler a chapa, né, onde estiver o cabeçote, e vai começar a cortar depois. Depois, a gente tem aqui o voltar e avançar. Esse voltar e avançar aqui, ele é quantos milímetros aqui eu quero que volte aqui ou que avance aqui. Então, esse valor aqui eu vou configurar essa parte aqui, que é a mesma coisa do back e do forward lá do controle. Então, quando eu estiver cortando, eu quero retornar o corte ou avançar o corte, é esses valores aqui que eu vou configurar, certo?
E depois a gente tem aqui embaixo aqui um contador, certo? Então aqui a gente pode ter aqui, né, um gerenciador de contagem. Então se a gente quiser colocar quantas chapas a gente quer cortar daquele modelo, né, daquele programa, né, e qual execução, qual ação que vai ter no final da tarefa. Então solicitar uma caixa de diálogo ou proibir recomeço. Então se eu quiser colocar ali para ela cortar 10 chapas e parar, né, e não cortar mais nada, então eu coloco aqui proibir recomeço. Quando ela terminar de cortar, ela não vai deixar eu cortar mais chapa. Então eu vou ter que voltar aqui para zerar minha contagem de novo, certo? Então é para isso que serve esta última opção aqui, certo? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido a dúvida aí de vocês, né? E acompanha aí, dá um like, segue para os próximos aí e tamo junto, rapaziada. Valeu!